da reforma da Previdência, que assim eu intitulo. Tem toda a razão, Leandro. Esses anúncios que fazem todo início de ano é um desdobramento do que foi estabelecido lá na reforma da Previdência em 2019. Quer dizer, depois de ter estabelecido um escalonamento, né, etário de tempo de contribuição, o que eles anunciam a cada início de ano são as mudanças previstas na própria reforma da Previdência, como tu dizes. Então é só um desdobramento, né? Mas como a atração de público para aumentar a audiência, vale tudo, né, Leandro? Então eles anunciam, olha, mudou mais, novas mudanças na Previdência, de novo, mais mudanças. E as pessoas ficam apavoradas, né? As pessoas não compreendem isso, né? Infelizmente aí, a meu juízo, há uma desinformação pelos veículos de comunicação de massa, que anunciam dessa forma, né? Ao invés de dizer, olha, Às o vezes desdobramento, a atualização, às vezes até com intenção, para toda, dizer e colocar a culpa em uma corrente de pensamento em relação a outra. A rigor, todos nós perdemos muito em 2019, mas não é pouco, é muito. Né? E agora nós estamos vendo a cada momento, né, as perdas sendo claras. Agora, eu tenho pena no futuro, Marcos. As pessoas que, né, estão pagando agora, pensando que um dia terão. Né? E esse medo de não ter também relaxa o pagamento, né, do mas sistema. eu acho importante isso que você está dizendo. Seguidamente eu digo, olha, tem muitos problemas. O sistema da Previdência, o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, tem muitos problemas, mas não tem nenhum sistema que chegue perto do sistema protetivo que é o INSS. Quero dizer o seguinte, com o valor que eu pago para o INSS, por exemplo, 5% do salário mínimo como MEI, 5% do salário mínimo como pessoa de baixa renda, o custo-benefício de pagar 5% do salário mínimo para ganhar um salário mínimo depois, não existe em nenhum plano de previdência privada. Então não existe nenhuma outra forma de proteção que dá o INSS com a gama de benefícios previstos pelo INSS. É o auxílio incapacidade temporária, antigo auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio incapacidade permanente, tem a questão do auxílio acidente, tem salário maternidade, tem pensão por morte. A gama de benefícios que está previsto ali com aquele pagamento de 5% do salário mínimo não tem nada mais protetivo do que o INSS. Agora, já foi melhor. Os deputados que aprovaram a reforma da Previdência, eles fizeram uma coisa absurda, que é, por exemplo, uma pessoa que está com câncer, uma pessoa que teve um infarto, uma pessoa que teve uma doença, ela vai ganhar hoje 60% da sua média. Ao invés de ganhar 100% da sua média, como era sempre pensada a aposentadoria por invalidez, porque não é uma escolha que a pessoa faz, eu quero me aposentar por invalidez, quero ficar incapacitado de forma total e permanente para toda e qualquer atividade, não quero mais trabalhar. Ninguém faz isso. Aliás, eu não vi ninguém contente com isso, né? As pessoas querem trabalhar. E quando a pessoa adoece, se não é uma doença do trabalho, se não é um acidente de trabalho, a penalização é terrível, porque ele vai receber 60% da média até 20 anos de contribuição, que é a grande maioria das pessoas. Então, isso aí foi um retrocesso que agora foi sancionado. O STF entendeu que é constitucional, porque é um retrocesso social, não deveria ser constitucional, mas foi entendido como constitucional. Então, esse é um elemento para mostrar como as pessoas perderam drasticamente com essa reforma da Previdência. Tem outros elementos, mas esse... O cravo nota na ferradura, porque o deputado que aprovou isso, né, eu não sei se ele não sabe interpretar o que ele votou, né, porque eu não consigo imaginar uma pessoa, num bom senso, aprovar uma medida dessas. mas né, tu não te lembra, Leandro? Se aposentar por invalidez e ainda perder, né, É, quase a metade do seu salário. eu fui, Agora, eu duvido muito eu fui que quem professor. julgou no caso do Supremo Tribunal Federal tenha essa modalidade quando das suas aposentadorias, porque a eles isso não atinge. Eu fui, Atinge o cidadão Barnabé, o comum, é, né, que foi prejudicado duas vezes, pelo Legislativo e pelo Judiciário. por acaso, Leandro, eu fui professor de Direito Previdenciário do deputado Treziak, Daniel Treziak. E eu tive a oportunidade de dizer para ele, aliás, eu mostrava na sala de aula como toda aquela manifestação contra a Previdência era uma preparação para a retirada de direitos. Então eu tive a experiência de poder dizer para ele, olha, isso aqui é um equívoco, isso aqui vai criar um problema social terrível. Mas tu lembra, Leandro, que na época houve vamos dizer assim, uma cooptação dos deputados com as emendas parlamentares. Então eles perderam votos votando para a reforma da Previdência ao longo prazo, mas ganharam votos porque ganharam milhões para poder botar em emendas parlamentares. Então o deputado Treziak votou a favor da reforma da Previdência, prejudicando milhares de pessoas daqui para diante, mas ele asfalta uma rua aqui, asfalta uma rua ali, aparece na foto lá, doa não sei o quê, e claro, isso compensa, entendeu? As pessoas não estão sabendo, mas será quem é que votou mesmo a favor da reforma da Previdência, quem foi, quem não foi? As pessoas não estão atentas para ver isso, né? Mas os deputados da região, tanto o Afonso Ram quanto o deputado
deputados 13A que votaram a favor da reforma da Previdência, prejudicando milhares de pessoas, mas as pessoas só ficam sabendo disso quando procuram seus direitos individualmente, Leandro. Individualmente. E quando eles fazem as benesses socialmente e divulgam amplamente. Então, é muito mais fácil, vamos dizer assim. Claro, deixa até para eu administrar aqui a conclusão desse trabalho conjunto com a Imigrantes até às 8 horas. Né? Daqui para frente ainda eu sigo contigo com alguns minutos para de modo que tu possa concluir. Então a gente agradece a sintonia do nosso ouvinte Imigrantes, né? E daqui para frente cada rádio segue a sua programação normal. Então 8 horas em ponto nesta quarta-feira. Agora, Marcos, independente dessa parte política, né? Que a gente sabe o modo operante da política brasileira, é exatamente assim, né? Copta o deputado, ou o senador, ou o vereador, né? Mas hoje nós estamos vendo o inverso. Nós também estamos vendo que os executivos estão ficando na mão dos parlamentos com as medidas impositivas, né? Esse tipo de mecanismo, né? E está se invertendo a força, o poder. Eu não sei como isso vai ter uma solução. Talvez, e imaginaria, né? As medidas aprovadas numa legislatura não poderia ser, né, para aquele executivo, sim para o outro que entra. Aí talvez o executivo não quisesse fazer tantas leis assim, né, e o legislativo desse uma diminuída nessa troca de favores. Né? Nós precisaríamos de uma reforma política, na verdade, né, Leandro? Que é o que não aconteceu no Brasil. Nós estamos com esse sistema que não funciona, né? Quantos presidentes já foram presos, quantos já foram governadores, já foram presos. É um sistema de presidencialismo de coalizão que não funciona. Tu elege um executivo e elege um parlamento totalmente diferente daquele executivo, e aí o executivo vai lá e vai cooptar aqueles que foram seus opositores. Na base do governo Lula, nós temos o PP, nós temos a União Brasil, nós estamos na base do governo partidos totalmente contrários ao governo, mas fazem parte, tem até ministério. E assim por diante, no governo do estado é a mesma coisa, no governo municipal é a mesma coisa. Isso não funciona, quer dizer, nós não temos condições de ter um sistema em que a população escolhe para governar uma determinada linha de pensamento e depois o parlamento é tudo contrário a isso. E aí é tudo contrário a isso e ainda por cima é cooptado, muitas vezes para fazer o que quer. É uma situação absurda. Às vezes é uma situação absurda. Muitas vezes o executivo faz a cooptação do legislativo não para obter aquilo que o executivo quer, mas é para obter o que o legislativo quer. É toda uma inversão. Então, nós precisaríamos de uma reforma política para, primeiro, dar acesso às pessoas a participarem do processo eleitoral sem precisar de tanto dinheiro. O dinheiro contamina tudo. Né? Contamina tudo. E os volumes de dinheiro hoje para eleger qualquer um em qualquer cargo é fora do padrão normal do que deveria ser. Então, uma reforma política para dar acesso às pessoas poderem participar do processo de uma forma mais democrática. Que hoje nós temos uma oligarquia, né? Vai formando ali um grupo de pessoas que, inclusive, passa de pai para filho, né, Leandro? Pode olhar em vários estados, nós temos o candidato é o ratinho pai, é o ratinho filho, é o ratinho neto, é o ratinho bisneto. Então, fica uma coisa assim absurda, né? Por quê? Porque se criam feudos nos partidos, né? E ali eles tomam conta daquele feudo e aí vai passando de geração em geração. Está tudo errado, né? Isso está tudo mal. Mas essa reforma política nós não temos, não tivemos, né? E continuamos com esse problema. Deixa eu dar uma informação a respeito do tema INSS ainda, Leandro. Saiu uma informação importante. Foi prorrogado o prazo para 2 de fevereiro, para aquele pedido das pessoas que tiveram valores retidos por entidades fraudulentas, para pedir o ressarcimento via administrativa do INSS. Já foram devolvidos, segundo a informação que eu tive hoje aqui no A Hora do Sul, na página 5, já foram devolvidos cerca de 4 milhões de reais para os segurados da Previdência, né, e para aqueles beneficiários da Previdência. Mas ainda tem cerca de 3 milhões que ainda não receberam a devolução dos valores retidos ilegalmente. Então, até o dia 2 de fevereiro, as pessoas podem entrar na página do Meu INSS e manifestar a vontade de receber os valores que indevidamente foram retidos, né, para poderem receber administrativamente. Isso não retira a possibilidade, Leandro, da pessoa também querer aplicar uma penalidade naqueles que agiram dessa forma. Quer dizer, pagamento em dobro, porque foi uma ação ilegal, dano moral e uma correção monetária mais benéfica via ação judicial. Mas podem já pedir administrativamente. Pega a pombinha na mão e sai para buscar a outra que está voando. Né? Mas o pedido pode ser feito até 2 de fevereiro no 135, na página do Meu INSS. Os Correios fazem atendimento presencial. Para quem não consegue acessar o sistema, eu quero lembrar que os Correios estão habilitados para ajudar as pessoas a acessarem lá a página do Meu INSS para ver se ela teve desconto e para fazer o pedido de ressarcimento desses valores. Aproveitem já para ver se não existe empréstimo sobre cartão de crédito, RMC e RCC,
que muitas vezes são embutidos ilegalmente também, e as pessoas ficam pagando o resto da vida, R$80, R$60, por um empréstimo feito sobre o cartão, quando ela queria um empréstimo consignado, que é de um juro bem mais baixo. O juro do consignado fica em 1,8%, o do cartão de crédito em 3% ao mês. Então verifiquem já isso. Mas a notícia boa é que foi prorrogado o prazo até 2 de fevereiro para quem quiser pedir o ressarcimento dos valores indevidamente retidos no INSS, Leandro. Ok. Tá aí, Marcos, obrigado pela tua atenção conosco. Voltamos a conversar amanhã, nos mesmos horários, tá bem? Um grande abraço para ti. Um abraço para ti e para os ouvintes.